Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Servo de Jesus. Nesses dias, no começo da semana, eu estava assistindo um vídeo de um rapaz no YouTube que ele falava sobre a história de Jó. Ele trouxe uma abordagem que eu achei bem interessante, vale a pena você assistir. Referente ao Deus que provocou toda aquela situação dramática, difícil, de sofrimento na vida de Jó. Então, o que esse vídeo tentou passar é que o Deus que provocou toda aquela maldade na vida de Jó, destruindo seus bens materiais, exterminando seus filhos e tirando tudo quanto importava de bens na vida de Jó, inclusive trazendo inúmeras enfermidades, nada mais era do que a obra de uma entidade maligna, de um Deus cruel, de um Deus vaidoso e um Deus ignorante, o chamado Demiurgo. Então eu comecei a assistir esse vídeo e ele foi enumerando um trabalho muito bem feito, foi sedimentando todo o argumento para justamente concluir que aquele Deus do livro de Jó era nada menos do que um Deus trevoso, o Deus maligno, o Deus ambicioso, o Deus que escraviza centelhas divinas em corpos corruptível, o tal de Deus Demiurgo. E de onde vem esse Deus? E por que esse Demiurgo é tão importante nessa forma de pensar de uma específica corrente religiosa? Então a gente vai ter que dar uma recuada, né, na história do cristianismo. O cristianismo, no seu início, no primeiro século e no segundo século, ele foi palco, historicamente, de inúmeros pensamentos religiosos, filosóficos, e tudo isso se relacionou com a ortodoxia cristã que a gente entende hoje. Na verdade, esse período era um período chamado helenista. Havia uma parte da sociedade que helenizava ou implementava a helenização das culturas judaicas daquele tempo. Inclusive a judaicas cristã, porque o cristianismo ele é proveniente do judaísmo. Então, com essa abordagem de helenização, criou-se inúmeras filosofias e filosofias religiosas, das quais originou-se o gnosticismo. E o gnosticismo ele defendia de uma maneira bastante interessante que o mundo se dividia em dois reinos, né? O reino do Deus incognoscível, o Deus supremo, o Deus do amor, o Deus perfeito, e o reino de um ser intermediário, de uma criatura mal, maligna, e que se intitulava como Deus único e que criou a matéria, ou pegou uma matéria pré-existente, amorfa, e ordenou de maneira que construiu esse mundo físico, esse mundo material. E nesse mundo ele criou criaturas humanoides e sequestrou centelhas divinas, espíritos, almas de proveniente de Deus, e aprisionou em corpos corruptíveis. E onde queremos chegar com isso? Na verdade, essa entidade, o Demiurgo, ele se utiliza da energia dos espíritos sequestrados em corpos físicos para ele perpetuar o seu poder neste mundo. É uma loucura de pensamento, mas tem uma base filosófica, né? O dualismo platônico. Platão defendia duas perspectivas
existencial para esse mundo, né? O mundo sensível e o mundo das ideias, o mundo inteligível. Com base nisso, Platão estabeleceu uma relação do mundo material com o mundo inteligível, o mundo das ideias, de tal modo que havia uma comunicação entre essas duas realidades. Era como se fosse uma graduação. Enquanto você está num estado inferior, você participa das relações do mundo sensível, explorando aquilo que é tocável, aquilo que é real, aquilo que é concreto, mas aquilo é imperfeito. Porque a matéria é imperfeita na concepção dualista da filosofia platônica. Mas, no entanto, essas coisas imperfeitas são cópias daquilo que é perfeito. Aquilo que é perfeito está no campo das ideias, está no campo do intelecto, está no campo do racional. E na teoria filosófica de Platão, a libertação do ser humano está justamente na busca pelo inteligível, pelo ideal, porque é lá que está o absoluto, é lá que está a divindade. Então, na perspectiva platônica, a busca é pelo conhecimento, pelo inteligível, pela racionalização e pela intelectualidade. Assim você alcança a salvação. Enfim, o gnosticismo, vamos dizer que pegou um pouco dessas ideias, mas subverteu a sua maneira. Porque em uma obra chamada Timeu, de Platão, ele fala de uma criatura chamada Demiurgo, mas esse Demiurgo, que na tradução significa artesão ou artífice, ele se utilizava da matéria pré-existente e ordenava essa matéria, de tal modo que aquilo era bom, porque aquilo era cópia de algo perfeito. Só não era perfeito, mas a tentativa de ordenar trazia uma certa perfeição, trazia uma, não completa, mas trazia uma certa coerência, algo que pelas formas buscava o inteligível, buscava o ideal. Finalmente, o gnosticismo, subvertendo isso, transformou o demiurgo numa criatura maligna, uma criatura que aprisiona espíritos em um mundo físico criado por eles para roubar energia e se perpetuar neste mundo material, esse mundo transitório e cheio de ilusões. E por conta do cristianismo estar ali em ascensão nesse período, algumas comunidades gnósticas começaram a se infiltrar nas correntes cristãs e praticar o sincretismo, ou fazer uma reinterpretação do cristianismo à sua maneira, de tal modo que eles defendiam que Jesus não poderia estar em um corpo físico, porque o corpo físico é desprezível. O que eles entendiam é que Jesus, como representava o Deus Supremo, o incognoscível, ele se utilizava de uma aparência de corpo físico, mas na verdade ele era uma criatura espiritual. E isso foi combatido com muito vigor, e isso fortaleceu a ortodoxia cristã, porque foi preciso estabelecer os parâmetros daquilo que é cristão, daquilo que tem a ver com o evangelho, daquilo que representava o gnosticismo, que estava totalmente atrelado com a teoria dualista platônica subvertida. E foi uma grande batalha, teve grandes teólogos na época, pais da igreja, né, que combateram isso com inúmeras obras, enfrentaram
com muito vigor, com muita coragem e trouxeram grandes melhorias para a gente. Tenho uma obra de Tertuliano, que é contra Marcião, confrontou uma heresia que, embora distinta, compartilhava a premissa gnóstica de separar Deus do Antigo e Novo Testamento. E também teve Irineu de Lyon. Ele trabalhou, assim, foi um trabalho monumental contra as heresias e foi um ataque abrangente ao gnosticismo, especialmente ao valentinianismo, uma de suas correntes mais influentes. Linneu refutou o dualismo, o pessimismo gnóstico e defendeu a unidade de Deus, a bondade de sua criação e a realidade da encarnação de Cristo. Pois os gnósticos eles acreditavam que Jesus veio encarnado. E a gente, como cristão, ia totalmente na contramão desses valores, né? Porque sabemos que essa ideia era revolucionária, de que o corpo ia sofrer alterações e ia se tornar um corpo perfeito, indestrutível, né? Mas para a visão filosófica da época, o corpo era descartado e o que importava mesmo era o ideal, o espírito, né? O sublime, o mundo das ideias, que era onde estava a perfeição, a alma, o espírito. Né? E a gente sabe que o cristianismo ainda tem sim muito dessa dualidade, né? Influência desse pensamento platônico, né? Dessa luta do corpo com o espírito, do espírito com o corpo, e é preciso mortificar a carne. Tem todas essas nuances que provêm, de certa maneira, do platonismo. Né? Mas claro que na fé cristã a gente tem esse momento, né? Um momento de purificação, de consagração, e isso é inegável. Né? Eu falei um pouco do gnosticismo, sua origem, sua influência e os motivos pelos quais eles agiam. É que esse tal de Demiurgo ele é um monstro, né? Que sequestrava espíritos e consumia a energia vital dos seres aprisionados em corpos corruptíveis. Né? Mas o vídeo se propunha desse homem que eu assisti a desacreditar que o Deus bíblico do Velho Testamento ou da Bíblia hebraica é o tal de Demiurgo, por conta da vaidade, né? E da forma opressora de se dirigir a Jó. Só que o livro de Jó ele tem uma importância muito relevante para o entendimento e para a consciência dos cristãos até os nossos dias, inclusive daquele povo, né, de Israel. Enfim, ali no livro de Jó, Deus foi questionado por Satanás sobre os benefícios que Jó recebia, e por conta disso ele se mantinha firme na fé ou na lealdade, né? E nos valores proposto por Deus para considerar uma pessoa correta e justa. Satanás utilizou-se do argumento de que Jó era assim por causa dos bens que Deus proporcionava para ele. Então Deus permitiu inúmeras situações danosas para a vida de Jó. Ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo. Então ele, com uma frase famosa, muito forte, né, no livro de Jó, ele diz o seguinte: eu vim para esse mundo nu, sem nada, e sem nada eu retornarei. E Deus me deu, e eu recebi, e Deus tirou, e eu devo aceitar. Glória a Deus. Então essa frase de Jó, um tanto parafraseada por mim, ela assegura a fé de um homem inabalável quando sabe que o Deus Todo-Poderoso é que provém todos os seus bens, inclusive o mal que acontece com ele provém de uma certa permissividade que Deus imperiosamente
aceitou que ocorresse.